De um modo geral, costumamos encontrar dois tipos básicos de crítica à cidade e à vida urbana. No primeiro caso, contrasta-se a cidade com um mundo extra-citadino, com a vida no campo, nas lonjuras do sertão, numa aldeia de pescadores perdida na luminosidade praieira. No segundo caso, a matéria em discussão é a cidade em si mesma, tanto numa visão panorâmica quanto em close reading. Se comparação houver, não será externa. A cidade será confrontada consigo mesma. A felicidade do cidadão convenientemente urbanizado consiste em aglutinar-se aos outros dentro da desordem, iludido como é pelo calor hipnótico e pelo contato forçado com a multidão. Ele trocou seu contato original com os rios, os bosques, os campos e os animais pela agitação permanente, a contaminação do óxido de carbono e um conjunto de celas de aluguel instaladas sobre a rigidez de um solo artificial. A horizontalidade natural, a direção da liberdade humana sobre a terra, desaparece ou desapareceu. O cidadão condena-se a um empilhamento artificial e aspira a uma verticalidade estéril. Ao mesmo tempo, a cidade sempre teve também os seus defensores, os seus apologistas. A urbanofilia é um fato. O que significa que a cidade sempre foi objeto, tanto de celebração quanto de crítica. Ora vista como a vitória humana sobre o caos, ora como caos em si mesma. E isso também se deu entre nós. Durante muito tempo, fez-se aqui um forte contraste entre o Brasil litoral e o Brasil sertanejo. Hoje, o que podemos dizer é que o campo, no seu sentido tradicional, já não existe. Já as nossas cidades, ostensivamente segregadas, atravessam aquela que é a maior crise urbana da história do Brasil. Ninguém vai sair. Nem daqui a uma semana, nem daqui a 1000. Todo o acabamento é de primeira, até mesmo de luxo, que é para dar um nível alto para o projeto. Sabe, eu penso que não vale a pena construir prédios para clientela de baixa renda. Então, com esse, nós estamos lançando uma série de luxo para clientela de alta renda. Gente que está deixando suas mansões por causa do comércio e problemas de assalto, essas coisas. Esse prédio tem vigilância 24 horas. E essa área aqui é toda cercada com sensores. Quanto é que tá o condomínio? R$450. Cada apartamento tem direito a 2 vagas na garagem. Vocês têm quantos carros? Normalmente a gente tá sem carro. A gente tinha 2. Bem moderno aqui, né? Parece até uma fábrica. Começando. Esse aqui tem essa sala bem grande. E a vista é muito boa, né? A tendência estrutural do capitalismo e na sua fase neoliberal mais ainda é a de concentração de renda e de produção de desigualdade. Do ponto de vista urbano, a consequência é que as cidades vão tendendo a ser cada vez mais separadas entre fortalezas do poder, né? Certas
certos bunkers privilegiados em meio a uma maré de pobreza e de violência, entre aspas. Uma parte da cidade segue lei. Lei de zoneamento, Código de Obras e Edificações, Lei de Parcelamento do Solo. Uma parte, a legislação ambiental, nós temos leis que estão entre as mais avançadas do mundo. Mas nós seguimos de forma discriminatória. Para uma parte da cidade, elas se aplicam com alguma flexibilidade. E uma parte da cidade não se aplica lei nenhuma. É a lei do cão. Quem pode mais chora menos. E na ausência do Estado, milícia e crime organizado. No exílio da periferia. Interessante que, recentemente, há uns 2 ou 3 anos, lá no bairro da Vila Buarque, onde tem muitos escritórios de arquitetura em São Paulo, começaram a aparecer pichações nos muros que dizem o seguinte: o urbanista de São Paulo é o capital. Não sei quem é que picha isso, mas é uma constatação bastante plausível, né? A gente sabe, São Paulo, sobretudo, é uma cidade que foi construída pela especulação imobiliária, quase sem planejamento. Quem são esses capitais que lucram com a cidade e que dominam a cidade? O capital de construção de edificações, o capital financeiro imobiliário, o capital de incorporação imobiliária e os proprietários de terra ou de imóveis. Eles se compõem invariavelmente, né, nessa máquina do crescimento. Grande parte dos ganhos vem da chamada renda imobiliária. Isso é uma chave para entender a dominação sobre a cidade. Alô? Bênção, vô. Tá tudo certo. Tô aqui acabando de mostrar um apartamento para uns clientes. Sim. Fechou assim. Vamos ficar. Castelo de Windsor. Essa história, já tô sabendo, sim. Foram lá falar comigo com o tio Anco agora há pouco. Já foram falar com o senhor também? Foram beijar a mão do vô, né? É o assalto aos recursos públicos, não é? Aonde e no que os recursos públicos vão ser investidos. Vai ser no saneamento de uma periferia que está apontando um alto indicador de epidemias, ou vai ser no túnel, como nós tivemos aqui em São Paulo, de águas espraiadas, não é? Para automóvel circular. Um túnel que não era uma obra viária, era uma obra imobiliária, mais do que qualquer coisa, não é? Para acrescer valor ao preço do terreno. Esse é o grande negócio da cidade. Esse é a grande disputa na cidade, a disputa pelo investimento que vai impactar preços de terreno. Eu vi vastas áreas de orlas fluviais sendo entregues à especulação imobiliária, né? Por exemplo, em Belém do Pará, um crime, toda uma faixa de, se não me engano, 7 quilômetros entre o Mangal das Garças, no centro histórico, e a Universidade Federal do Pará. Toda uma área que era uma área de estaleiros navais, de pequenas construções de reparos a embarcações e tal, que foi removida. Eram palafitas, quase que favelas, removidas do dia para a noite para a construção de conjuntos de luxo. A percepção de que esses espaços à beira dos rios são espaços nobres, ela é evidente, né?
E isso traz um choque com a nossa tradição cultural, que era o abandono dessas áreas para favelas, para palafitas. E o que se devia batalhar é que justamente essas faixas tão privilegiadas fossem áreas de acesso público, né? Áreas de espaços públicos e não áreas entregues à especulação imobiliária, como é o que parece que está acontecendo em geral, infelizmente. Em 2008, um terreno da União, no Cais José Estelita, localizado no centro do Recife, foi vendido para um grupo de construtoras no leilão questionado pelo Ministério Público. Essas construtoras são as mesmas que financiam a campanha eleitoral de boa parte dos políticos da cidade e do estado de Pernambuco. Em 2012, a Prefeitura do Recife aprovou, num processo duvidoso, um projeto de condomínios de luxo, apresentado por essas construtoras. O projeto recebeu o nome de Novo Recife. Isso é novo. Isso é novo. Isso é novo. Isso é novo de novo. Isso é novo de novo. Isso é novo de novo. Eu acho que certos lugares da cidade vão recebendo melhorias, melhorias de toda a natureza, físicas, enfim, de infraestrutura, de equipamento. Quando digo infraestrutura, digo desde, sei lá, de um lugar que não tinha esgoto, que passa a ter esgoto, energia elétrica, coisas do gênero, até equipamentos culturais, com comércio mais sofisticados. Bom, enfim, toda a gama de possíveis melhorias do ponto de vista da qualidade de vida e que acaba, muitas vezes, gerando a expulsão das pessoas que nela viviam quando aquele lugar não era tão bom. E o que a gente observa é o seguinte, onde tem a estrutura, então o povo não tem lugar. Então, cada vez mais ele é expulso para as periferias. E é nas periferias que faltam os serviços. Então, o transporte público é precário, os serviços de saúde são precários, os serviços de lazer, de educação são precários. E o que essa cidade precisa? Ela precisa virar cidade, porque ela não é. Ela é uma não-cidade. Ela é uma anti-cidade. E quando a gente olha os índices de violência, onde está a grande parte da violência? Grande parte da violência está na periferia. Seja através da dominação do tráfico de drogas, seja por causa da dominação das milícias, seja por causa da própria violência policial, que é a que mais intimida os jovens na periferia. Mas, na verdade, não haverá paz para ninguém enquanto os direitos serem retirados das pessoas. Porque o medo, ele é, em grande medida, uma cultura, né? Muitas vezes não há razões exatamente palpáveis para se ter tanto medo, mas à medida que se tem, à medida que você constrói guaritas e cercas elétricas, você passa a ter mais medo, né? E todos passam a ter, isso passa a ser um sistema psicológico. E isso é notável no Brasil. As cidades de porte médio, cidades ricas, não é? No Brasil, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, todas essas cidades que estão também no sul, no sudeste, no leste, essas cidades, elas são cidades de condomínio, né? Uma cultura de segregação que está produzindo patologias. É muito importante dizer isso. As pessoas, elas acham que elas estão mais seguras entre muros. Não estão. Nos anos 70 e 80, as elites paulistanas e as classes médias, de certa maneira, fugiram, entre aspas, em massa das regiões centrais para os subúrbios ricos, Alphaville, Granja Viana, uma série de bairros assim, buscando
uma reintegração na natureza, digamos assim, uma possibilidade de estar não num centro poluído, com trânsito, mas num lugar mais bucólico, etc., mas buscando também e, sobretudo, segurança, né? E isso foi muito daninho para a cidade, porque a cidade, quando esvazia, ela se torna mais insegura de fato. A dinâmica da violência só piora, só aumenta, né, à medida que isso acontece, né? Agora, o interessante é que hoje, em São Paulo, a gente vive a exaustão desse modelo que aconteceu nos anos 80. Né? As pessoas não estão mais querendo morar no Alphaville, na Granja Viana. Muitas estão voltando para as áreas centrais. Há uma transformação de valores muito interessante no sentido de um resgate daquilo que a gente entende como cosmopolitismo e vida urbana. Então, na cidade de São Paulo, talvez pela primeira vez na história, nós estamos vendo uma situação em que os pobres estão encontrando cada vez menos possibilidades de sobrevivência, de moradia na área central, porque a classe média e os mais ricos, eles estão descobrindo que estar na cidade, você poder descer e você poder ter uma cidade pronta para ir num restaurante, num café e assim por diante, é uma coisa boa, é uma coisa bacana. E isto vai, no futuro, daqui a 20 ou 30 anos, produzir uma cidade ainda mais cindida entre centro e periferia do que nós temos hoje em dia. A gente tem algumas políticas habitacionais também bastante desastrosas. Então, a gente não está dizendo só moradia pela moradia, né? Uma moradia num local adequado, perto de toda a estrutura urbana, que é inclusive para o poder público não ter mais gastos. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa anti-urbano. É um programa que oferece moradia a baixos custos ou a custo zero, mas ele suburbaniza a cidade porque ele é feito da maneira mais tosca possível, digamos assim, né? Pega os terrenos mais baratos, são os terrenos que estão longe, que estão fora da cidade, cria subúrbio e periferia de novo, mesmo em cidades pequenas. Você resolve o problema da habitação, entre aspas, piorando o problema da cidade, do transporte, de tudo isso. Como é que nós vamos construir novas moradias? Nós vamos construir novas moradias com participação social e com participação de arquitetos e engenheiros. Nós não queremos moradia fora das cidades, como a ditadura fazia. Tem uma experiência em Manaus, no Amazonas, de um conjunto habitacional que tem 5.000 unidades. Chama Viver Melhor. Eu fui lá na entrega. Não tinha escola, não tinha posto de saúde, não tinha transporte público, não tinha comércio. Você precisa de cidade. Isso tem preço, sim, mas nós temos lei para aplicar. Nós temos o IPTU progressivo que o Estatuto da Cidade prevê. Nós temos a função social da propriedade. E nós podemos evitar que 400 mil imóveis vazios só no município de São Paulo permaneçam ociosos. O número de pessoas desabrigadas e o número de gente que cabe dentro dos edifícios vazios é mais ou menos semelhante. Então, se você simplesmente abrigasse essas pessoas nos apartamentos vazios, resolvia o problema da habitação na cidade. Bom, parece simples, né? Se isso é verdade, então por que não fazem isso? Por que interessa a alguém manter um imóvel vazio no centro da cidade? Porque esses investidores estão esperando uma valorização. Eles estão deixando em quarentena uma série de imóveis, contando com o fato de que aquilo, no futuro, vai valorizar e eles vão poder vender melhor. Cabe ao poder público reverter esse quadro. E esse é um dos pontos mais interessantes do último plano diretor de São Paulo. Se você tem um imóvel vazio, sobretudo no centro da cidade, você paga X de IPTU. No ano seguinte, se ele continua vazio, você paga muito mais. E no ano seguinte, muito mais ainda, isso cresce em PG. Então, agora conseguiram implementar uma lei que vai tornar isso efetivo. Isso é fundamental, porque isso é uma lei anti-especulação, nesse sentido, que vai ajudar a cidade a ser menos fantasma.
Rio de Janeiro. O que a gente viu acontecer no país? Obras, obras, obras. A política urbana era uma soma de obras. Mas quais obras e aonde? Grandes estádios, obras ligadas à mobilidade urbana que não se dirigiam a atender aquilo que era a tragédia diária da mobilidade das massas, mas para atender uma mobilidade, por exemplo, que sai dos aeroportos ou que chega nos aeroportos, como os 2 metrôs do Rio, VLB e metrô, os 2 metrôs de São Paulo, o metrô de Salvador, obras desenhadas pelo capital imobiliário. O Rio de Janeiro, eu disse há 4 anos atrás, vai explodir. Por quê? Porque a concentração de recursos nas áreas brancas e ricas do Rio de Janeiro foi escandalosa. Foi absolutamente escandalosa. Para construir uma miragem. A cidade ela é um complexo construído e que funciona na permanente interação entre o poder público, isto é, o bem público, e as várias forças privadas, que são desde cada um de nós, cada pessoa que é um privado, até as corporações que têm poder e que fazem lobbies e que fazem barganhas, né? Agora, a única salvação para cidades melhores é a intervenção do poder público, a máxima possível. Não estou sendo stalinista, mas o poder público é quem é responsável por zelar pelo bem coletivo. O movimento do capital não vai fazer isso. O movimento do capital ele é predatório. A especulação imobiliária é uma espécie de vampiro. Ela quer extrair o máximo possível de lucro, e o lucro é segregacional. Para que as cidades sejam melhores, a gente precisa a intervenção direta do Estado, o Estado que cumpra o seu papel de Estado, não apenas Estado capitalista, e, a partir disso, também a gente trabalhar a modificação nas pessoas. Porque quem constrói as cidades são as pessoas. O Estado apenas regula como que essas pessoas vão se relacionar socialmente, comercialmente e culturalmente. É isso.